Não é de hoje que eu penso em dragões. Desde quando eu tinha 9 anos de idade, muito antes de eu decidir me tornar um biólogo, eu e meu irmão mais velho ficávamos horas brincando com aqueles dinossauros de plástico horrorosos que vendiam na feirinha. E mesmo que no final tudo acabasse virando uma guerra no melhor estilo dinossauro rei das ideias, a gente amava imaginar como aqueles animais seriam se estivessem realmente vivos. E uma coisa engraçada é que quando você gosta de dinossauros, uma hora ou outra você acaba se topando com dragões. Naquela época, pra mim, um dragão nada mais era que um tipo de dinossauro que tinha sobrevivido e convivido com seres humanos. O que sinceramente fazia total sentido na minha cabeça. Se no meu mundo um Triceratops podia soltar um raio pelo chifre, por que um dinossauro alado não poderia soltar fogo e ter vivido na Idade Média? Foi assim que eu tive meu primeiro fascínio pelos dragões, mas foi só quando eu completei 11 anos que eu me deparei com um dos documentários mais mentirosos de biologia especulativa. O famoso Dragões, uma fantasia que se torna realidade, foi produzido pelo Animal Planet em 2004 e marcou a cabeça de muita gente justamente porque tratava dragões como se fossem animais reais, analisando sua anatomia, comportamento e até possíveis evidências de um corpo encontrado em permafrost. Por muito tempo, ele não só me fez acreditar fielmente na existência de dragões, como também enganou toda uma geração de crianças que assistiu aquilo achando que tinha acabado de ver uma aula proibida de biologia secreta. E é claro, eu já sabia que existiam inúmeros tipos de dragões espalhados por diferentes culturas do mundo. E os que eu mais gostava eram os dragões serpentes alados das culturas asiáticas, os dragões europeus de 4 e 6 membros e criaturas como Quetzalcoatl, a serpente emplumada das tradições mesoamericanas. E quanto mais eu me aprofundava no assunto, mais desses répteis alados surgiam em diferentes formas. E em dado momento, eu também entendi que os dragões eram criaturas em sua maioria inventadas. Mas eu confesso que tinham muitas dúvidas. Parecia que aceitar a não existência desse animal era ainda mais difícil do que acreditar neles. E uma coisa sempre me matutava: se dragões nunca existiram, por que tantas culturas diferentes em lugares tão distintos chegaram à mesma imagem? Era quase como se os dragões tivessem sofrido o mesmo fenômeno que os arco e flechas, com povos diferentes separados por oceanos chegando a uma imagem parecida para um problema igual. Na Mesopotâmia, por exemplo, uma das regiões onde surgiram algumas das primeiras cidades da história humana, já existiam criaturas serpentiformes ligadas ao caos. Tiamat, em algumas representações posteriores, virou quase uma mãe dos monstros, uma forma primordial associada ao mar e à criação do mundo através do caos. Na Pérsia Antiga, também existiam seres chamados Adzi, ou Adzadaha, serpentes monstruosas geralmente associados ao caos. Já na Índia temos Vritra, uma serpente gigantesca ligada ao mito védico, que não é exatamente um dragão no sentido moderno. Por fim, na Austrália, entre diferentes povos aborígenes, existe a famosa serpente arco-íris, uma entidade ancestral ligada à criação e à fertilidade. E como você pode ver, a maioria das criaturas que eu coloquei aqui nem são aqueles dragões comuns cuspidores de fogo. Mas já que a gente tá falando de criatura serpentina, e antes que alguém tenha um chilique aí nos comentários, a palavra dragão significa originalmente grande serpente ou serpente monstruosa. E se você acha que o dragão europeu de 6 membros é o dragão verdadeiro, meu amigo, eu posso te dizer que isso é um tanto quanto eurocentrista. Quando a gente começa a estudar a história dos povos antigos, fica claro que o dragão serpente chinês é muito mais antigo e muito mais presente culturalmente. Fora isso, ainda tem um monte de nerd de dragão que adora falar que o dragão de 4 membros não é um dragão, mas sim um wyvern. Mas, meus primatinhas, vamos combinar, né? Nem os próprios europeus da Idade Média pareciam ter chegado a um consenso sobre quantos membros um dragão teria. Só que é claro que as pessoas que tentam classificar esses animais também não estão tão erradas assim. Por muito tempo, eu também me achava um especialista em criaturas imaginárias e vivia tentando separar elas em grupos, espécies e linhagens. O que talvez tenha sido o meu primeiro estudo taxonômico de algum animal. Mas enfim, uma coisa sempre me incomodou na forma que os dragões eram representados. Por mais que eles tinham uma morfologia fascinante, durante muito tempo os dragões foram associados quase sempre à destruição e ao caos. O que sinceramente não me parece um comportamento natural de um animal. Mesmo predadores topo de cadeia, animais hiperpredadores tendem a evitar confronto direto contra os mesmos de sua espécie e até com de outras espécies. Então a pergunta que ficava na minha cabeça era, entre todos esses dragões, qual deles representaria melhor uma criatura que realmente poderia existir entre nós?
que eu não esperava é que em 2010 um dos melhores filmes de dragões chegaria no cinema e mudaria completamente minha noção sobre esses animais. Como Treinar o Seu Dragão, maluco, eu não sei nem descrever o quanto eu amo essa trilogia. Basicamente elas foram uma das poucas animações que conseguiram fazer o que nenhuma obra tinha feito até então. Ela tirou os dragões do lugar de máquinas mortíferas queimadoras de vilarejos e transformou eles em animais de verdade, com medos e desejos próprios. Pra mim, isso resolvia bastante qual seria a verdadeira morfologia de um dragão. Talvez a forma mais honesta da gente olhar pra esses seres seja aceitando que todos esses dragões poderiam ser espécies diferentes dentro de um grupo ainda maior de répteis fantásticos. Pensa só comigo, a gente não olha para um crocodilo ou para uma tartaruga e fica pensando qual deles é o réptil verdadeiro. Até porque para biologia nem existe réptil verdadeiro, todo mundo é peixe. Pelo menos os animais terrestres de 4 membros, né? Mas enfim, todos nós fazemos parte de uma história evolutiva diferente e carregamos adaptações igualmente potentes. Em Como Treinar o Seu Dragão, não existe um dragão certo, existem dragões, muitos dragões, de linhagens diferentes, com anatomias diferentes, comportamentos diferentes e adaptações diferentes. Além disso, o filme fala de várias coisas que de algum jeito acabaram se encaixando muito bem no meu eu do passado. Particularmente eu sempre fui uma criança criativa, dessas que viviam num mundo completamente imaginário. Eu gostava de inventar expedições floresta dentro com meu irmão, sempre com aquela esperança absurda de encontrar alguma criatura mágica. Então sim, eu não batia muito bem na cabeça. Além disso, socialmente falando, eu ficava meio que num limbo. Eu nunca fui exatamente tímido, mas também não era aquela criança super sociável. Eu conversava, brincava, fazia piadas, zoava todo mundo, mas ao mesmo tempo eu sempre me sentia deslocado. Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com Como Treinar o Seu Dragão. O Soluço passava exatamente pelos mesmos questionamentos. Ele era um garoto curioso, criativo e fascinado pela natureza. Só que ele tinha nascido numa sociedade viking guerreira, onde dragões não eram vistos muito bem como animais, mas sim como inimigos naturais dos humanos. Nesse mundo, matar um dragão não era só demonstração de coragem, era quase como uma prova de pertencimento para esses seres humanos, uma forma de você mostrar que estava pronto para ser aceito por aquela sociedade. Só que quando o Soluço finalmente teve a chance de abater o Banguela, um dos dragões mais raros do universo, ele simplesmente arregou. E olhando para mim do passado, cara, o Soluço faz total sentido. A gente também cresce ouvindo que a natureza é uma coisa bem distante da gente, como se tudo que é selvagem fosse feito para nos ferir. Um mero cogumelo, que pode ser um alimento extremamente rico, acaba virando automaticamente um perigo para um ser humano. Só que como todo bom projeto de biólogo, eu nunca olhei muito assim para a natureza. Para mim, cada lugar novo e cada animal novo que eu e meu irmão encontrávamos, parecia que a gente estava vendo algo que ninguém tinha visto antes, um caminho que ninguém tentou se aventurar. Era como se cada bichinho fosse um pedaço perdido da nossa imaginação. A gente não conseguia matar um sapo, um girino, mas a gente adorava levar eles para casa para tentar domesticar. E eu sei que tem muita gente que não gosta quando a gente humaniza um animal, mas a relação entre o Soluço e o Banguela caiu como uma luva para mim. Aquela cena em que o Banguela olha pro Soluço e os dois se reconhecem pelo medo e pela sensação de estarem completamente sozinhos é a mesma sensação que eu tinha quando olhava para qualquer animal desconhecido. E se um dragão for uma criatura altamente inteligente, capaz de aprender, lembrar e interpretar interações, esse tipo de conexão não seria tão absurdo assim. O Banguela não parece humano porque o filme esqueceu que ele é um animal. Ele justamente parece um humano porque age como um animal inteligente, tentando compreender outro ser. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo e aquela curiosidade quase obsessiva por dragões foi sumindo aos poucos. Quando chegou na minha adolescência rebelde, eu simplesmente joguei fora tudo aquilo que me lembrava do meu eu criança. Numa tentativa desesperada de recomeçar minha vida, aquela pessoa criativa ainda existia dentro de mim. Mas eu me sentia cada vez mais deslocado e perto da necessidade de crescer, o que infelizmente levou muita coisa no processo. Minhas crenças religiosas foram embora, as minhas criaturas mágicas foram embora, os meus monstros foram embora e os dragões acabaram indo tudo pro mesmo ralo. Eu dediquei minha adolescência simplesmente à realidade, ao que podia ser observado e testado.
Eu queria entender a vida de verdade, os animais de verdade, os organismos que realmente dividiram e ainda dividem a Terra com a gente. E quanto mais eu entendia sobre os animais da nossa Terra, menos espaço parecia sobrar para criaturas gigantescas cuspidoras de fogo. De certa forma, o mesmo rigor que eu usava quando criança para separar dragões e árvores, eu comecei a usar para separar o que era real do que era ficção. Aos 17 anos, por exemplo, eu já entendia que muitas histórias sobre dragões poderiam ter nascido de encontros de povos antigos com fósseis de dinossauros. Algo extremamente plausível. Se a gente olha para um fóssil de anquilossauro, por exemplo, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem hoje, fica difícil não associar a imagem desse bicho aqui a uma criatura lendária. Além disso, eu também comecei a enxergar os dragões como uma projeção mental dos medos mais antigos e instintivos da humanidade. O medo do fogo, o medo de serpente, o medo de grandes predadores, o medo desconhecido. Na minha cabeça de adolescente racional, isso parecia resolver todas as perguntas que envolviam dragões. Eles nunca foram memórias de um mundo antigo, muito menos criaturas esperando para serem descobertas. Dragões são só fósseis mal interpretados misturados com muito medo e religião. E eu confesso que nesse movimento de me mergulhar em tudo que é real, eu acabei perdendo muito tesão na vida. Foi aí que, depois de formado e já trabalhando com educação em escola pública, que em 2022, com 24 anos, eu me deparei com uma das séries que reviveu todo o meu amor e carinho por essas criaturas. House of Dragons, a Casa do Dragão. Meu primatinha, pra falar a verdade, eu nem gosto da narrativa dessa série. Eu sei que tem intriga política, disputa de família, guerra por trono e sacanagens criminosas. Mas sendo muito sincero, eu só tô aqui pra ver dragão. E nisso a série se garante. Tem periquito soltando fogo, tem briga de galo rasgando a escama do outro, tem dragão velho parecendo dinossauro de museu, tem dragão novo parecendo bicho arisco e tem animal interagindo com o ser humano, respondendo a comandos e às vezes simplesmente ignorando tudo, como qualquer bicho com vontade própria faria. E se dentro de mim, de um lado ainda existia uma criança que queria acreditar nas criaturas mágicas, do outro também existia um professor de biologia que tinha passado anos tentando levar a vida com mais seriedade. Só que House of Dragons me quebrou, e vale uma menção honrosa aqui também a Monster Hunter, um jogo que se trata de caçar monstros, né? Mas não são monstros reais, são monstros bem animalescos. Dando uma menção honrosa ao Rathalos e a Ratchan, essa foi a primeira vez que eu vi em um lugar dois dragões cuidando dos seus filhotes ou cuidando dos seus ovos, além de trocarem carinho entre si. O ponto que eu quero chegar aqui é que, por mais ridículo que pareça, essa série e esse jogo me lembrou que a fantasia fica ainda mais poderosa quando respeita a biologia. E a biologia fica ainda mais fascinante quando a gente se permite imaginar. Pensa só nos paleoartistas, sem a imaginação, eles nunca conseguiriam dar vida a inúmeros animais. Dentro do universo da Casa do Dragão, os dragões não são tratados à moda carai. Eles têm comportamento, temperamento e até vontade própria. Segundo a série, dragões são criaturas naturalmente isoladas. Animais que preferem viver longe de grandes populações humanas, se escondendo em montanhas e territórios de difícil acesso. O que sinceramente faz todo sentido biológico. Na natureza, muitos grandes predadores são exatamente assim. Felinos como a onça podem ser extremamente perigosos, mas não saem por aí atacando tudo que vê pela frente. Respeitando esse mesmo princípio, os dragões funcionam de um jeito bem parecido. Por mais poderosos que fossem, na Casa do Dragão, eles não pareciam viver destruindo vilarejos ou queimando castelos. Um animal desse tamanho provavelmente escolheria o isolamento. E um dos melhores exemplos que a gente tem aqui é o Robo-Ovelhas, que além de ser um dos dragões mais únicos e feios da série, e que eu amo por sinal, tá? Tem todo um temperamento devido à sua forma selvagem de viver. O Robo-Ovelhas é um dragão que vive isolado em montanhas e é conhecido por roubar animais de fazendeiros locais. Quando domado, esses dragões podem ou não obedecer seus montadores. Não porque viraram um objeto, mas porque criaram algum tipo de vínculo com aquele ser vivo. Vínculo esse que não foi muito bem utilizado pelo ser humano. Por mais que os dragões estivessem vivendo livres, nas nossas mãos eles foram transformados quase exclusivamente em armas de guerra. A maior tragédia de House of Dragon não é a queda de uma família rica, mas perceber que o ser humano pegou uma das criaturas mais incríveis daquele mundo e simplesmente usou ela para se destruir e destruir ela própria. Mas beleza, o que tudo isso nos ajuda a responder o porquê os dragões foram descritos em tantos lugares ao redor do mundo?
Bom, meus primatinhas, talvez a questão aqui não seja necessariamente a existência ou não dos dragões. Me parece, só me parece que a figura da serpente alada está intrinsecamente ligada à evolução do ser humano como sociedade. E quando a gente ouve histórias de dragão, a gente pode esperar duas possíveis reações humanas. A primeira é sentir medo, já que dragões podem sim representar perigo. Já a segunda é se sentir maravilhado, a ponto de querer sair explorando o mundo para encontrar um deles. O que eu quero dizer é que hoje, com quase 30 anos nas costas e com um canal no YouTube dedicado inteiramente ao ensino da evolução da vida, uma das minhas mais gratas surpresas em toda essa trajetória foi perceber o quanto vocês também se encantam por esse tipo de pergunta. Entre os mais de 100.000 primatinhas que se uniram à causa do macaquinho despido aqui, alguns dos quadros mais amados por vocês são justamente os que envolvem biologia especulativa. Os projetos como Serina e Kappa, o mundo das tartarugas, onde a gente pega leis da biologia e tenta entender até onde a vida iria em uma realidade completamente diferente, são um dos meus melhores vídeos para poder passar um pouco para vocês o quão a vida também é fantástica e linda aqui no nosso planeta. Além disso, foi justamente por causa dos dragões que eu me aproximei de alguns dinossauros, que amigos e amigas, eu preciso citar dois aqui que se parecem muito com dragões. O Aikyu era um pequeno dinossauro escansioropterídeo, parente distante das aves e com uma asinha um tanto quanto esquisita. Em vez de ter uma asa feita só por penas, ele tinha uma estrutura membranosa sustentada por um osso alongado do punho, quase como se a natureza realmente estivesse tentando criar um Wyvern. Já o Genolong vai por um caminho um pouco diferente. Ele era um dromeossaurídeo, parente próximo do famoso Velociraptor, e era completamente coberto por penas bem desenvolvidas, inclusive nos braços e nas caudas. O que sinceramente me parece muito com um dragão dos desenhos medievais. Então, de certa forma aqui, a natureza real não precisa de magia para parecer impossível. Às vezes a gente só precisa olhar um pouquinho mais com atenção para os registros fósseis para perceber que o mundo já produziu seres tão estranhos e elegantes como qualquer outro dragão já registrado. É por isso que eu acho que os dragões tiveram uma influência gigantesca em quem eu sou hoje. Tipo, não importa se eles existem ou não, o que importa é quantas crianças vão olhar para um dragão e pela primeira vez sentir curiosidade por qualquer animal que ela já viu. Quantas crianças aqui vão se interessar por fósseis, répteis, aves, evolução, anatomia e ecologia só por causa de uma lenda mitológica? Às vezes, meu primatinho, a porta de entrada para entender a natureza pode ser um simples dragão inexistente. E olha aqui, se no meu canal eu conseguir fazer com que alguma pessoa olhe para a natureza com um pouco da magia que ela realmente carrega, eu posso dizer que meu trabalho aqui tá feito. Por mais que eu não acredite na existência dos dragões cuspidores de fogo, foi essa lenda que me fez conhecer criaturas reais tão absurdas quanto a descrição. E talvez seja exatamente essa a resposta para o nosso paradoxo. Os dragões podem até não existir, mas se eles fizerem a gente olhar para a vida com um pouco mais de ambição, vale muito a pena acreditar neles. E é isso, gente. Esse vídeo foi mais um agradecimento aí aos mais de 100.000 inscritos. Maluco, eu nunca imaginei que eu ia chegar num lugar onde pessoas gostassem tanto de biologia e uma biologia especulativa, uma biologia mágica, quanto eu gosto. Gente, sério, obrigado mesmo por vocês me permitirem sonhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acredito. E se você não for um inscrito desse canal, eu te convido aí a se tornar mais um primatinha da macacaiada despiada. Se não deixou o like ainda, deixa o like, porque ajuda muito na divulgação desse vídeo. Cada like que você dá, divulga para mais 5 pessoas, então eu preciso de vocês para poder crescer aqui no YouTube. E, enfim, é isso. Até o próximo encontro e tchau!